seu problema é controle de embreagem, você deixa o carro morrer muitas vezes e aí você nem quer sair pela vergonha que você passa, porque está todo mundo olhando para você e todo mundo te julgando. É esse o seu problema? Ele vai acabar hoje, porque nós vamos ensinar, vamos aprender técnicas de controle de embreagem para você nunca mais passar por isso, ok? Fica comigo nesse vídeo e você vai se surpreender com a simplicidade da coisa. Olá, eu sou Lívia Antônio, sou coach transformacional e criadora do método DAP. Nós estamos numa semana de vídeos técnicos, onde eu estou te ensinando ferramentas práticas para você resolver as suas questões do medo de dirigir. Você não pode mais dizer que tem medo de dirigir, até porque medo de dirigir não existe, tá? Você não pode ter medo de uma coisa tão boa, você tem medo de outras coisas. Você tem medo de bater, você tem medo de passar vergonha, você tem medo de não controlar o carro, você tem medo de uma série de coisas, menos de dirigir, tá? Não existe medo de dirigir. Então, nesta semana, nesta série de vídeos, eu estou falando sobre questões muito importantes, muito pontuais, que as pessoas trazem para mim. Eu faço pesquisas, eu faço enquetes e as pessoas me contam muito, me procuram para falar sobre essas coisas também, sobre essas suas dúvidas, sobre as suas dores. E uma delas é a falta de domínio da embreagem, a falta de conhecimento da embreagem. Este é o terceiro vídeo. Não sei se você chegou aqui agora, se você já está assistindo, mas tem 2 anteriores. Então, se você não viu ainda, pause esse vídeo e volte lá. Volte lá no primeiro, porque ele é fantástico. É um assunto muito importante, ele é primordial para você chegar neste daqui. Se você não assistiu o primeiro, você não vai entender nada e vai pegar o bonde andando. Então, volta lá e assiste, tá ok? Neste vídeo nós vamos falar sobre a embreagem. Em primeiro lugar, eu quero te contar que a embreagem, na verdade, é uma peça que fica dentro do motor, ou melhor, acoplada ao motor. Ela não é dentro do carro. O que tem dentro do carro é o pedal da embreagem apenas, ok? Assim como o câmbio, que a gente chama de câmbio, a gente encurta as expressões, a maneira de falar para ficar mais coloquial, mais rápido, mais fácil. Mas o verdadeiro nome, o nome correto é alavanca de câmbio. Assim como é pedal de embreagem, não embreagem, tá? E só por aí, pelas palavras, pela maneira de falar, você já percebe que existem coisas por trás disso, que não é só aquilo dentro do carro. Não sei quantas vezes ou quantas pessoas já abriram o capô do carro para ver o que tem lá dentro. Bem interessante isso, né? Deixa eu abrir o capô para ver o que tem lá dentro. Tem um motor, tem um radiador, tem várias peças. Inclusive, eu tenho planos para 2019 lançar um cursinho, um mini curso de mecânica básica para as mulheres. Não para você consertar seu carro, eu nunca consertei carro nenhum, não sei consertar nada, mas eu conheço o carro, eu sei identificar os problemas, e é muito legal porque você não vai ser enganada porque você é mulher. Isso é muito importante. Então, um cursinho de mecânica básica para você conhecer o funcionamento do carro e não cair naquelas histórias que te contam de qualquer besteira que falam porque você é mulher e não entende nada.
Eu acredito que se você está dirigindo, se você vai dirigir, eu acredito que vai, que acredito que você é capaz. Por isso eu estou aqui. Se eu não acreditasse que você seria capaz, eu não estaria aqui. Você pode ter certeza disso. Mas eu acredito que você é capaz. Qualquer pessoa é capaz. Se eu conseguir, você consegue. Qualquer pessoa que fez é exemplo para qualquer pessoa conseguir, tá? Basta querer e fazer o que tem que ser feito, né? Então, eu acredito que você é capaz e por isso eu estou fazendo. E aí eu quero te contar a respeito de como funciona o carro, para você entender como usar, para você entender onde você está errando, para você saber consertar, para você saber utilizar o carro da melhor forma possível, ok? Então, nós temos duas peças fundamentais, que são o pedal da embreagem e o câmbio, a alavanca de câmbio. O que está atrás da alavanca de câmbio, lá dentro do motor, é o câmbio. O câmbio que é uma peça grande, ela tem um formato parece uma lanterna gigante, né? Ela tem uma estrutura, né? Um corpo, e aí tem aquela parte arredondada que parece que é a parte onde tem a lâmpada, né? Da lanterna. É mais ou menos isso, o mais próximo que eu consigo lembrar de um exemplo. Lá dentro, então, tem a caixa de marchas, que é ligado, obviamente, ao câmbio, porque o câmbio em espanhol significa troca, cambiar, trocar, tá? Por isso que chama câmbio. Então, alavanca de câmbio, alavanca de troca de marcha. E, além disso, além da caixa de câmbio, existe a embreagem. A embreagem são dois discos, o platô e o disco, que faz a conexão com o motor. O motor, ele tem uma peça do lado, você olhando de fora do carro para dentro, para o motor, o câmbio fica do lado direito, é uma peça grande que fica do lado direito. Nem sempre é muito visível, tá? Mas se você olhar meio por baixo, assim, dar uma procurada, você consegue ver. Então, nessa parte, quando ele encaixa no motor, o motor tem uma peça circular também, chamada volante do motor, que obviamente fica girando com a rotação, com o movimento que o motor faz, ele fica girando, e a embreagem, ela se conecta com esse volante do motor. O que a embreagem faz? Essa peça embreagem faz? Ela pega o movimento do motor, que o motor, ele produz força, ele produz calor, ele produz, que transforma em eletricidade para alimentar a parte elétrica, e ele produz também movimento, certo? É ele que vai fazer o carro andar. Quando o motor está aqui trabalhando, né, fazendo, inclusive ele tem um certo balanço, é bom vocês saberem disso, porque é onde você reconhece a minha embreagem. Nos carros mais novos é mais difícil, mas sempre é possível. Tem gente que fala que carro novo não tem trepidação, não tem meia embreagem. Pelo amor de Deus, né? Absurdo. Todo carro tem, porque todo motor balança por causa da explosão dos pistões que sobem e descem e fazem, né, através da explosão, são motores a combustão. Então, eles têm os pistões que sobem e descem e ele dá uma ligeira movimentada, uma ligeira trepidada. E aí, quando a embreagem se conecta com o motor, ela transfere, o câmbio transfere para as rodas o movimento do motor. Então, o câmbio, ele é a conexão, ele faz a transferência do movimento do motor para as rodas, tá? Então, o câmbio liga o motor nas rodas. Quando a embreagem, quando o carro não está engatado, quando ele está em ponto neutro, não está engatado, então a embreagem fica longe do motor, desse volante,
e consequentemente as rodas também não estão engatadas no motor, por isso elas não andam, por isso o carro não anda. Obviamente se ele não estiver numa ladeira, se ele estiver na ladeira ele vai andar de qualquer jeito, mas se ele estiver no plano e você, mesmo sem o freio de mão puxado, ou sem você com o pé no freio, ele não tem como se movimentar porque ele não está conectado, a roda não está conectada ao motor. Então, o que faz essa conexão da roda com o motor é a embreagem. E o que o pedal da embreagem faz? Ele faz justamente esse movimento. Ele junta e separa, junta e separa. Você pisa na embreagem, ele separa. Você solta a embreagem, ele junta. Tá? Aqui está o motor trabalhando, aqui está o câmbio. Tá? Então, pisou na embreagem, separa. Soltou a embreagem, junta. E aqui, no volante do motor e na embreagem, na peça da embreagem, ele faz um encaixe. É uma engrenagem, certo? Para uma engrenagem encaixar direitinho, ele tem que soltar no tempo certo, né? Tem que encaixar cada dente, não é assim? Se você solta de uma vez, ó o que acontece. Trava, para o motor. É aí que a gente fala, alguns lugares fala morre, faz o carro morrer, outros lugares fala apaga, desliga o carro, enfim, desliga o motor. É isso que ele faz. Se você solta o pedal da embreagem de uma vez, ao invés da embreagem encaixar direitinho no volante do motor, ela trava esse volante, fazendo o motor parar. É isso que acontece, tá? Então, qual é o segredo? Qual é o segredo da embreagem? É soltar devagar. Mesmo que você tenha muita prática, mesmo depois de muitos anos dirigindo, você vai ter que soltar devagar a embreagem na saída do carro. Principalmente na saída do carro. Porque, veja bem, o carro tem um peso. Ele pesa em média 1 tonelada. Em média. Além disso, ele tem a resistência do ar. O ar, ele tem tanta resistência, ele oferece tanta resistência para o carro se mover, que ele é responsável pelo maior consumo de combustível dentro do carro, não é o motor que consome. A maior parte do combustível, quem consome é o carro fazendo força para vencer a resistência do ar. Faz como se fosse uma parede, se a gente conseguisse enxergar, a gente ia ver um paredão. Por isso que os carros atualmente, eles têm a aerodinâmica fazendo um bico, que é para ajudar a cortar o ar melhor e diminuir essa resistência, tá? E é por esse motivo também que a gente não enxerga a frente do carro, que é um outro problema que as pessoas que não dirigem ou que estão intencionando dirigir, acham que tem. Que elas querem ver a frente do carro. Você não precisa ver a frente do carro, você precisa ver o que está na frente do carro, tá? Então não precisa ficar colada no volante, não, como eu vejo principalmente as mulheres. Às vezes eu vejo homens também, mas a maioria das vezes as mulheres, elas acham que estando colado no volante, ela está vendo a frente do carro, ela está mais segura. Só que não, só que nada disso é verdade, tá? Tudo isso é uma grande ilusão. Então, quando você vai soltando a embreagem na saída, o carro tem um tempo para sair do lugar. Além disso, ainda tem mais uma força que incide em cima do carro, que é a inércia. E a inércia não é a propriedade da coisa ficar parada, falar, ele está na inércia. Não, inércia é a propriedade que os corpos têm de manterem o seu movimento de origem. Ou seja, se ele está em movimento, ele continua em movimento. Se ele está parado, ele continua parado, tá? A menos que uma força externa influencie nesse movimento. Mas a inércia é isso, é uma força que mantém o estado do objeto, tá? Ou parado ou em movimento. Então, se o carro está parado, ele precisa vencer todos esses obstáculos: o peso, a resistência do ar e a inércia. Você imagina que para ele vencer tudo isso, ele tem que fazer muita força, não é verdade? Para isso tem um acelerador. O acelerador, ele serve para
dar força, imprimir força ao carro na saída, de uma ladeira, tem que subir algum degrau, às vezes de garagem, alguma coisa assim, ele dá força para o carro. E, diferentemente do que a maioria das pessoas pensa, não é o acelerador que faz o carro andar. Porque se você não engatar uma marcha, não soltar a embreagem, você pode acelerar quanto você quiser que o carro não sai do lugar, tá? O acelerador serve para acelerar, que a palavra já diz, e também para imprimir força para a marcha, certo? Quando ele precisa de mais força, você acelera mais e aí ele imprime mais força, mas é também para dar velocidade. O que faz realmente o carro andar, sair do lugar, é conectar a embreagem ao volante do motor. Então você tem que ter em mente, sempre que você for sair, sempre que você for dirigir, que o carro tem um tempo para sair. Não adianta você querer sair correndo daí, vou sair correndo daqui da frente para ninguém me buzinar atrás, para ninguém me xingar, para ninguém saber que eu não sei. Tudo errado. Ninguém sabe que você não sabe, até que você comece a errar. Aí volta um vídeo que eu sempre falo também, volto a repetir várias vezes. Se concentre naquilo que você está fazendo. Se concentre em acertar, não em não errar. Quando você se concentra em não errar, você erra. Porque você está pensando em outra coisa. Você está pensando no carro de trás. Está pensando no que os outros estão dizendo. Que estão pensando. Que você acha que eles estão pensando. Você acha que eles estão pensando. Porque na verdade ninguém se importa. Cada um está dentro do seu carro, cuidando da sua vida. E ele só vai perceber que você não sabe, na verdade que você errou, quando você errar. E repetidas vezes. Porque hoje, por exemplo, eu estava num carro, peguei um Uber hoje, e o rapaz na ladeira foi sair com o carro apagou, o carro desligou, ele não conseguiu sair, não conseguiu fazer o engate perfeito para o carro sair. E não tem problema nenhum, ele dá a partida e vai. A gente sabe que é só dar partida e sair. Agora, você que pensa que não sabe dirigir, que pensa que tem medo de dirigir, que põe um monte de minhocas na cabeça, que acredita nessas mentiras, acha que é um grande problema e aí você errou uma vez, aí ferrou, porque você vai errar 2, 3, 4, porque aí você não se concentra mais no que você está fazendo. Errou uma vez, pronto, acabou, já não se concentra mais. E se fosse diferente? E se você, no momento que fosse sair com o carro, num semáforo, numa esquina, em qualquer lugar, você se concentrasse apenas, única e exclusivamente, naquilo que você está fazendo, naquilo que você deve fazer. Você pode até falar em voz alta ou simplesmente pensar no passo a passo que você tem que fazer. Eu tenho que agora, estou com o pé no freio, vou pisar na embreagem, vou engatar a marcha, a primeira para sair, marcha de saída, a primeira, e aí eu vou, se tiver no plano, sem aclive, declive, eu vou simplesmente tirar o pé do freio e vou soltando a embreagem. E aí eu estou totalmente concentrada nesse movimento. Porque esse é o ponto crucial do carro. É onde ele faz a maior força para sair do lugar. Então você imagina que uma coisa que pesa 1 tonelada não sai imediatamente do lugar. Quanto menor o objeto, mais rápido ele é. Por exemplo, nós, seres humanos, a pé, saímos muito mais rápido. Claro que a gente não tem a mesma velocidade, não imprime a mesma velocidade que o carro, mas se for medir em metros, em segundos, alguma coisa, metro por segundo, por exemplo, nós somos mais rápidos que o carro. A bicicleta é mais rápida que o carro, a moto é mais rápida que o carro, em compensação o caminhão é mais lento, o ônibus é mais lento, porque são maiores. Então todas aquelas forças que eu falei que incidem sobre o carro,
incidem em muito maior volume, muito maior quantidade sobre um caminhão e sobre um ônibus. Então você vê que está tudo diretamente ligado, relacionado com o tamanho, tá? Então você tem que ter isso em mente, que quando você for sair, você tem que dar o tempo do carro sair do lugar. Ele tem um tempo para sair. Você não pode querer que ele saia imediatamente, porque a hora que você tira o pé de uma vez para ele sair imediatamente, é onde ele morre. É onde ele não sai. E aí, a pessoa de trás vai perceber que você errou, claro. Mas tudo bem, uma vez você errou, é normal, é comum. Todo mundo faz isso uma vez ou outra na vida. Eu faço. Teve um dia que eu errei 2 vezes, pra você ter uma ideia. 2 vezes eu fiz o carro pagar no mesmo dia. Tá? É raro acontecer, mas acontece. E não tem problema nenhum. Eu não me diminuí, eu não parei de dar aula, não aconteceu nada, porque eu errei 2 vezes no dia, certo? Que é, realmente, acho que foi, que eu me lembro, foi a única vez que eu errei 2 vezes. Mas não tem problema, a gente sabe que é só dar partida e sair. Então perceba, dá o tempo que o carro precisa para sair concentrada naquilo que você está fazendo. Em cada ação, repete mentalmente, repete em voz alta, não tem problema que te chame de louca, ninguém vai ouvir também. Você está dentro do carro, ninguém está ouvindo, certo? Fecha o vidro, aumenta o som e vai falando com você, tá? Porque aí você vai aumentando a concentração, fica mais fácil de você se concentrar no que você precisa fazer. Aí, tem um ponto na embreagem, que é exatamente o ponto onde o carro começa a andar. A gente chama de meia embreagem, porque fica no meio da embreagem, por coincidência, tá, gente? Coincidentemente, é o meio da embreagem, olha só. Então, qual é esse ponto? Eu falei que a embreagem vai encaixando no motor, certo? No volante do motor. Enquanto você está soltando, ele chega num certo ponto em que ele já começa a sentir a vibração do motor, já começa a pegar a vibração do motor, mas de leve, ainda não está totalmente encaixado. Então você percebe que ele não está andando ainda, ele já começou a vibrar, mas ainda não saiu do lugar. Aí você solta mais um pouquinho, ele encaixa mais um pouquinho. Tem um ponto aqui bem no meio, que é o ponto onde o carro nem vai para frente nem para trás. Ou seja, isso numa ladeira, por exemplo. Se você está numa ladeira, esse ponto da meia embreagem faz com que ele fique parado na ladeira, mesmo que você tire o pé do freio. É o ponto da meia embreagem. Ele nem desce e nem anda para frente, tá? E esse é um ponto muito importante você reconhecer, porque você tem tempo de tirar o pé do freio numa ladeira, mantendo o pedal da embreagem, você tira o pé do freio e põe no acelerador, acelera e vai soltando o resto da embreagem. Então ele está parado, sem o freio, enquanto você tira ou muda o pé do freio para o acelerador. E aí sim, você dando essa força, imprimindo essa força que eu falei, né, que o acelerador é para fazer força, você imprimindo essa força, você consegue tirar mais um pouquinho o pé da embreagem para ele andar, porque ele está parado, ele tem que soltar um pouquinho mais para ele poder andar, só que aí ele já anda com mais força porque você está acelerando. No início, quando a pessoa não usa o acelerador, ela faz tudo na embreagem, né, sai na embreagem, segura na embreagem, a minha embreagem, depois solta só um pouquinho e faz o carro andar só na embreagem, ele anda, o carro anda. Tá? Porque ele está engatado, a marcha está lá colocada, ele soltou a embreagem, encaixou no motor, ele vai andar. Só que ele vai andar mais devagar e vai andar com menos força. E às vezes essa força não é suficiente para subir um tipo de ladeira, se a ladeira for muito alta. Então já não dá para fazer só na embreagem. Mas no plano, você consegue sair só com a embreagem sem acelerar de boa. Tá? Você pode experimentar fazer isso, só soltar a embreagem sem acelerar para você ver que ele vai andar. Agora, se você só acelerar sem soltar a embreagem, ele não anda. Se eu tiver com o pé lá na embreagem e ficar acelerando, ele não anda, porque não é o acelerador que faz o carro andar, tá? Guarda esses conceitos. Inclusive, este vídeo aqui, você deve escutar, assistir umas 20 vezes, mais ou menos, para você conseguir entender
conseguir gravar, conseguir imaginar cada situação, gravar cada imagem, criar cada imagem na sua mente para que você consiga executar, tá? E para completar esse raciocínio todo da embreagem, existe um treinamento e é uma técnica que eu uso no primeiro dia de aula do treinamento prático, ou usava, porque eu não vou mais dar aula prática. Vou me dedicar somente ao curso online, que tem trazido muito mais resultado, porque a gente vai na origem do problema, que é o medo. A gente vai na origem, na causa do problema, a gente não fica só... Porque assim, se o medo fosse uma coisa física, prática, quem faz 20, 30, 50, 80 aulas práticas, estaria dirigindo feito um piloto. Vocês concordam comigo? Você concorda comigo? Mas tem muita gente que faz muita aula e continua com medo. Então, eu entendi, com a minha experiência, 10 anos dando aula, que o medo, ele é psicológico e deve ser tratado dessa maneira. Por isso, o meu curso online é muito mais eficiente do que o treinamento presencial, porque ele vai na causa e ele vai resolver a origem do problema, que é onde está o medo, como ele se forma e etc. Claro, com um treinamento presencial também, a pessoa vai ter a tarefa dela todos os dias, durante semanas, durante as 6 semanas que a gente fica junto, ela vai ter uma tarefa toda semana para treinar o carro. Mas ele vai resolver, esse programa, esse curso, o conteúdo, ele resolve muito mais problemas do que simplesmente colocar a pessoa para dirigir. Ela coloca a pessoa para dirigir a própria vida, que é muito maior, na verdade. O carro é só uma questão, é só um detalhe da sua vida. O que você quer realmente é o controle da sua vida através do carro. O carro é um símbolo desse controle. Então eu me dedico muito mais, hoje em dia eu me dedico muito mais ao curso online do que às aulas práticas. Porque algumas pessoas, mesmo fazendo aulas práticas comigo, não conseguiram dirigir. A insegurança, a vergonha, o medo, são vibrações que mantêm a pessoa presa naquela situação. E não é com aula prática que se resolve isso. É com um olhar psicológico, um olhar para a mente. Inclusive, é um dos temas de um dos nossos vídeos, de um dos nossos próximos vídeos. Eu vou falar sobre a mente, tá? Que vai fazer com que você entenda como é esse mecanismo da sua mente que te impede de dirigir. Mas eu quero dar para você uma técnica que eu considero uma das melhores que eu já vi na minha vida. Eu fui instrutora muito tempo, inclusive de autoescola, cheguei a trabalhar em autoescola, e é uma técnica incrível, é a que eu uso no primeiro dia de aula. Você vai fazer o seguinte, presta atenção, anota, pausa o vídeo, pega um caderno, anota, para você entender como você vai fazer, tá? Que isso vai mudar a sua vida, pode ter certeza, se você praticar. Você vai colocar o carro na rua, pede para alguém colocar, se você não conseguir, colocar o carro na rua e vai determinar um espaço, por exemplo, entre um poste e outro, tá? Vai delimitar um espaço. E aí nesse espaço, você vai treinar somente a embreagem. Você vai engatar a marcha, não precisa nem usar o freio na hora, tá, gente? Você vai usar só a embreagem, porque você vai estar andando muito devagar e você vai perceber que você vai parar muito rápido também. Então você vai fazer o seguinte, você vai ficar totalmente ligada no seu pé da embreagem, tá? Você vai soltar a embreagem até você conseguir sentir aquela vibração, e quanto mais você fizer isso, mais o carro vai vibrar, vai ficar mais evidente ainda essa vibração, você pode ter certeza disso, que vai
vai passando assim, vai praticando isso, ele vai aumentando a vibração, vai ficando mais nítido. Então você vai soltar a embreagem até ele começar a vibrar. Aí logo em seguida, o próximo momento, né, o próximo encaixe é ele sair do lugar, tá? Então vai encaixando, vibrou, pum, encaixou completamente, ele já sai do lugar. Assim que ele sair do lugar, você pisa novamente na embreagem, ele vai desconectar, desengatar, né, o que a gente chama de engatar. Aí você volta a soltar, pum, encaixou, saiu do lugar, pisa novamente, desencaixa. Então você vai ficar fazendo isso aqui, ó. Solta e aperta, solta e aperta, solta e aperta. Durante um espaço, entre um poste e outro, deve ter uns, sei lá, 20, 30, 40 metros, eu não sei exatamente quantos tem. Talvez mais, talvez uns 50 metros. Então você vai ficar fazendo esse percurso, soltando e apertando, soltando e apertando, soltando e apertando durante esses 50 metros, vamos dizer. Aí você vai voltar de ré. Tem muita gente que não sabe fazer ré, que acha um absurdo fazer ré. Então treine já voltar de ré. Inclusive deixa um pouquinho afastado do carro da calçada, para quando você voltar de ré ele não ir para cima da calçada. Aí tem que manter o carro retinho na ré, tá? Porque ele vai começar, se você virar um pouquinho, ele já vai começar a jogar para um lado, ou para cima da calçada ou para o meio da rua, tá? Então mantenha o carro bem retinho e fica fazendo esse treinamento. Nós aprendemos de duas maneiras as coisas, ou por forte impacto emocional, por exemplo, um trauma, aconteceu alguma coisa, também é uma alegria muito grande, a gente fica marcada, ou por repetição. Então essa repetição da embreagem vai fazer com que o seu cérebro, o seu consciente, grave o ponto da embreagem. E aí ele vai para o inconsciente, ou seja, quando fica no automático é porque ele passou para o inconsciente. No inconsciente está o controle da respiração, de todos os órgãos, dos nossos hábitos, né? Virou hábito, virou automático, pum, vai para o inconsciente. Enquanto ele está ainda no processo de virar hábito, ele fica no consciente, ou seja, você tem que prestar atenção para fazer isso. Depois que ele virou um hábito, ele vai para o inconsciente, aí você não presta mais atenção, você faz na repetição, tá? Então, repetindo esse exercício muitas vezes, faça quantas vezes for preciso para você fazer tranquilamente. Agora percebi, nossa, estou fazendo até sem pensar, tá até tranquilo o negócio aqui. Quando ficar assim, confortável, tranquilo, você pode se considerar, pode considerar o exercício realizado, tá ok? Então experimente fazer isso, da mesma maneira que você treinou lá no começo, frequentar o carro, se habituar, tornar familiar, você vai também se familiarizar com a embreagem. Muita gente me pergunta como fazer isso na ladeira. Se você não fizer no plano, na ladeira vai ser muito mais difícil, mas se você treinar no plano, quando chegar na ladeira, você vai saber o ponto certinho da embreagem, que é onde para o carro, que eu falei, que é aquele ponto onde para o carro só na embreagem, para você ter tranquilamente a mudança de pedal para o acelerador. Não é aquele desespero de soltar correndo para soltar a embreagem, correndo para soltar freio, correndo para acelerar. Até enrola a língua, né? Imagina os pés. Entendeu? Fica naquele desespero. É o desespero de não treinar. Quem não treina se desespera. Tá? A baliza é a mesma coisa, eu vou falar sobre a baliza também, tá ok? Mas o treino, a prática, ela é fundamental para o carro. Hoje a gente estava no grupo do WhatsApp e uma pessoa escreveu assim, nós vamos, né, nós vamos aos poucos, ela escreveu, vamos aos poucos. Eu disse, vamos aos poucos? Não, nós vamos por partes. Aos poucos é uma mensagem para o cérebro de que além de difícil, é lento. Nossa, não sei quanto tempo vai demorar para fazer essa história, é lento, é aos poucos. Agora, por partes, olha como é diferente a mensagem. Vai por partes. Um dia você treina uma coisa, outro dia você treina outra, um dia você dá uma volta no quarteirão, outro dia você vai até a cidade, outro dia você vai no mercado, e você vai experimentando e mudando as suas metas, mas é por partes, não é aos poucos. Aos poucos é muito difícil você conseguir, muito difícil.
porque dá essa sensação de não vou conseguir, ou vai demorar demais, então não estou afim de que demore demais. Hoje em dia é tudo muito rápido, então a gente não tem paciência para demorar. Então não diga que você vai aos poucos, diga se você vai por partes. Treine, 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 até ficar bom. E aí passe para uma próxima etapa, para uma próxima lição, para um próximo treinamento. Fique bom em cada coisa, para depois ir para o próximo. Porque se você não é bom em nada, fica mais difícil, não é verdade? Muita gente faz muita coisa, mas não é bom em nada. E aliás, do jeito que você faz qualquer coisa, você faz tudo. Então, treine com o carro, uma etapa de cada vez. Você vai perceber que a somatória disso é que vai fazer você dirigir, tá ok? Eu espero que tenha gostado, que você tenha saído daqui muito mais esperançosa, muito mais decidida, muito mais segura de que você é capaz. Como eu disse no início, que eu acredito, eu confio em você, eu sei que você é capaz. Você só precisa de um método, e aqui está o método, tá? Eu decidi te dar essa alavancada, esse presente, entregar na mão esse tesouro. Essa série de vídeos está sendo um tesouro. Eu sei que ele vai ser um diferencial na sua vida. Depois você me conta. Não esquece de colocar uns comentários aí embaixo aí, pra gente saber como é que tá indo a sua evolução. Pode dar sugestões também. Pode entrar no grupo do WhatsApp, a gente vai disponibilizar o link para o grupo do WhatsApp, onde as pessoas são recebidas com todo amor, com todo carinho, sem julgamento, são acolhidas. A gente respeita o seu medo, a gente respeita o seu sentimento e a gente te ajuda, todo mundo junto, se ajudando a superar, tá ok? Eu te vejo no próximo vídeo, muito incrível também. Não perca nenhum vídeo dessa série que tá demais, tá ok? Do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize. Até o próximo vídeo.